Bom dia, alunos. 6 de julho já. Estamos ainda aqui, né? 7h30 da manhã. Para a aula de hoje a gente vai continuar avançando na integração, né? Na aula passada a gente passou bem rapidamente sobre a definição da integral de Riemann, algumas propriedades, e chegamos a enunciar o teorema fundamental do cálculo, né? Falamos o que era uma primitiva, calculamos algumas exemplos simples, né? E com isso a gente passa então para outra parte do curso, que é como encontrar primitivas, porque em vista do teorema fundamental do cálculo, né, vamos abreviar ele assim, o que o TFC dizia para a gente, né? Teorema fundamental do cálculo. Você tinha uma função de A até B chegando em R e Fão é uma primitiva, né? De F', o que a gente sabia? O teorema fundamental do cálculo diz pra gente que a integral de A até B de f de x dx é nada mais nada menos que o valor da primitiva nos extremos, tá? Então, calcular uma integral, seja ela para o que for, resume-se a você saber encontrar uma primitiva e depois é moleza, é só substituir nos extremos, né? Então, uma vez que você entende bem o que é a integral, pode interpretar ela como a área com sinal, né, se for, ou sem sinal, se a função for positiva embaixo do gráfico entre o eixo x e o gráfico da função f no intervalo AB, encontrar essas áreas corresponde a encontrar primitivas para poder fazer a conta. Tá? Então, o que a gente viu na aula passada foi essencialmente isso. A gente viu também que se você tem que a função f' é contínua, né? Com certeza ela tem primitiva. Toda função contínua tem primitiva. Vamos tirar esse verbo daqui. F contínua tem primitiva. Então, toda vez que você tiver dentro da integral alguma função contínua, você sabe que dá para responder, né? Existe uma função fão, que quando eu derivo dá lá de dentro, então daria para calcular essa integral. Então, o lance que a gente vai fazer na aula de hoje é como achar, quer dizer, nas próximas aulas, né? Como achar essas primitivas, tá bom? Então, algumas a gente tem que são as imediatas, né? Então, vamos passar uma listinha aqui das imediatas. Tá, a notação que a gente tem para primitiva, a gente chegou a ver isso no fim da aula passada, né? O fão de x, você consegue escrever como sendo a integral. Essa aqui é a função primitiva. Se eu derivar essa função na variável x, a derivada da fão é f'inho. Tá? E a gente simplesmente, a notação que a gente usa, a gente escreve a integral sem os extremos, tá? Então, notação, quando eu escrevo isso aqui, integral de f de x dx sem os extremos, é o que é isso? É qualquer função cuja derivada seja f', tá bom? Então, isso aqui não é um número, não é uma função, é um conjunto de funções. Todas elas são as funções que, quando eu derivo, dá f' de x. Se você tem duas funções dentro desse conjunto de primitivas, o que a gente sabe? Que a diferença entre elas é sempre uma constante, tá bom? Então, se você conhece um elemento desse conjunto, todos os outros elementos vão ser esse cara mais alguma constante, né? E vice-versa. Toda f'ão mais uma constante é a primitiva da f'inho. Toda primitiva da f'inho é uma f'ão mais uma constante. Vamos ver
Comentários no chat a gente já tem. Mas se não tem um intervalo, como você tem área? Boa, Isabela. É bom essas perguntas. Quando eu escrevo assim, eu não estou falando mais em área, tá? Assim, quando você tem extremos de integração, isso aqui é um número. A integral de A até B de f de x é um número. Que número é esse? Ele representa a área com sinal embaixo do gráfico da função f entre x igual a e x igual a b. Tá? Então, esse número, né, se você tem a tua função aqui, eu vou desenhar positiva, tá? Para facilitar. Você tem o gráfico da tua função. O que é a integral de A até B? E essa área, numericamente, é igual a isso aqui. Tá? Esse cara, se você quiser pensar, é o conjunto de todas as funções, tais que f' de x é igual a f' de x. F minúsculo aqui, desculpa. Tá bom? Então, quando você não põe extremos, o que eu estou dizendo é me dá uma primitiva da f e só. Quando eu ponho os extremos, eu quero a área embaixo do gráfico daquela função f. Tá bom? Então, vamos ver com exemplos. Né? Quando você escreve, sei lá, integral de uma função constante igual a zero, né? Então, quando eu escrevo assim, sem extremos, o que eu estou querendo? O conjunto de todas as funções cuja derivada vale zero. Quem são as funções cuja derivada vale zero? As funções constantes, tá? Ou seja, um número k pertencente a R, de fato isso bate com o que você quer, né? Por exemplo, não quero deixar isso muito poluído, mas vamos deixar registrado aqui. Se, por exemplo, você quer calcular a integral de A até B da função constante igual a zero, geometricamente o que você espera que isso seja? O que você vai fazer? É a área embaixo do gráfico da função constante igual a zero. Se a função é constante igual a zero, ela não tem área ali. Isso aqui deveria dar zero. Então como é que você faz? Você pega qualquer primitiva, por exemplo, a função constante igual a 1, a função constante igual a menos 3, ou até mesmo a função constante igual a zero e calcula nos extremos. Quanto vale a função constante, né? Vamos escrever até assim, ó. A função constante igual a k no ponto B, menos a função constante igual a k no ponto A. Isso é exatamente. A constante no ponto B vale k, a constante no ponto A também vale k, isso é zero. Tá bom? Seja qual for a função constante que você usou. Então, o que a gente quer é isso, é encontrar uma primitiva, e aqui eu posso usar duas delas vão diferir por uma constante. E aí tanto faz, né? Se eu achei a primitiva que é x ao cubo e você usou x ao cubo mais 3, se eu estiver calculando a integral de 1 até 2, a conta que eu fizer com o teorema fundamental do cálculo e a conta que você fizer vai dar o mesmo resultado. Eu vou ter uma constante somando aqui e a outra aqui, que com sinal de menos vai matar a anterior, tá bom? Então a ideia é basicamente essa. Então, a função constante igual a zero tem como primitiva qualquer função constante. A função constante, a integral de uma função constante, k, quanto que vale? Qual é o tipo de função que quando eu derivo dá um número? É esse número vezes x mais uma certa constante. Vamos por aqui a, para não ter confusão, né? De quem que é o k e tudo mais. Ax mais uma constante e o k pertence a R. Esse cara, quando eu derivo da constante igual a e toda função que quando eu derivo da constante igual a é dessa forma, ax mais k, tá bom?
Qual outro tipo de função mais simples que a gente tem? Polinômios, né? E como a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais, e como a derivada da soma é a soma das derivadas, se eu souber calcular esse cara aqui, já tá bom, né? Porque aí se tiver uma soma de termos desse tipo, é só calcular a primitiva de cada parcela. E se tiver uma constante aqui na frente, a gente viu que a constante pula fora, né? Pula fora da integral e pula fora da primitiva também, tá? São objetos de natureza diferente, mas é que se você derivou e deu uma constante vezes alguma coisa, a função original é constante vezes a mesma constante vezes outra coisa, porque a constante pula fora das derivadas, tá bem? Então vamos pensar. Eu tenho isso aqui, né? A gente sabe, é um monômio. A gente sabe que quando eu derivo monômios, eu obtenho outros monômios, né? Então, por exemplo, a derivada de x ao cubo é 3x². Então o que eu espero? Se eu quero descobrir alguma coisa que quando eu derivo dá isso aqui, ela vai ter que ser uma coisa da mesma natureza, né? Tá certo? Então, e quando eu derivo, o grau abaixa. Então se eu quero alguma coisa que quando deriva deu isso aqui, é porque tem que ser uma coisa desse tipo com grau a mais. O grau 1 a mais, né? Maior. Tudo bem? X elevado a n mais 1. Porque quando eu derivar eu vou tombar esse expoente e vou tirar 1, vai dar o x a n. Só que na hora que eu derivo, tem esse n mais 1 atrapalhando na frente. Como ele é constante, para consertar basta dividir, né? Tá? Eu não preciso aplicar uma regra do quociente porque o de baixo é uma constante. Tá bom? Então vai dar isso. Ok. O n pode ser qualquer número natural. Verdade. A gente viu que essa regra do tombo vale para qualquer expoente real, né? Então se você quiser, você pode tomar um cuidado e trocar esse n por um alfa, número real qualquer, e deve acender uma luzinha amarela na sua cabeça agora. Quando n é natural, tudo bem. Quando o alfa pode ser qualquer número aqui? Deixa eu ver se alguém responde. Existe alguma proibição para esse número alfa ou não? Deve ter um delayzinho na transmissão. Então eu mesmo vou responder. Bom? Opa! Tá chovendo resposta agora. A gente precisa ameaçar para dar certo. -1, né? Exatamente. Vitória e Pedro observaram muito bem que nesse caso o alfa tem que ser diferente de -1. Por quê? Diferente de -1. Porque se for -1, tá muito ruim isso, né? Estoura o denominador, tá bom? Dá zero no denominador, exatamente, Ivan. Então, isso aqui funciona muito bem para monômios e para inversos de monômios, desde que não seja -1, né? Ou seja, aqui você pode calcular, por exemplo, integral de x ao quadrado dx. Eu falo integral, mas é a primitiva. Qual é a função que quando eu derivo dá x ao quadrado? Pela fórmula, o alfa vale 2, né? X ao cubo sobre 3, mais uma constante, tá bom? Quanto que vale a primitiva de 1 sobre x à quarta? Né? Como é que eu vou pensar nisso? Eu vou pensar que o alfa é -4, tá bom? Se o alfa for -4, aqui o alfa é 2, né? Não tem por que eu enfatizar um e não o outro. Então, quando o alfa é -4, como é que eu vou fazer? Eu vou somar 1, então vai ficar x elevado a -3, vai dar 1 sobre x ao cubo. E aqui eu vou ter um alfa no denominador, né? Soma 1, então -3. Então vai ficar menos, tá certo? Mais a constante de integração. Essa constante de integração é aquilo que eu falei, né? Se você pensar,
do ponto de vista físico, a primitiva é uma função que quando eu derivo da original, né? Então, se eu te dou a função velocidade, quando eu calculo a primitiva dela, o que eu estou calculando? Uma função cuja derivada é a velocidade, pensando em como variável o tempo. Então, o que quando eu derivo da velocidade? A posição. Então, na hora que eu calculo a primitiva da função v de t, o que eu obtenho é o s de t, a posição, só que eu vou obter s de t alguma posição mais constante. O que é essa constante no final das contas? A interpretação física dela é alguma informação a respeito do movimento da partícula, ou melhor, com alguma informação você determina essa constante. Ela pode ser, por exemplo, dada como a posição inicial da partícula. Então, quando eu integro v de t, eu obtenho todas as equações horárias, todas as posições de partículas que se sujeitam àquela velocidade. E o que a gente sabe? Se duas partículas têm a mesma velocidade, a diferença entre as posições delas é constante. Então a diferença entre duas primitivas vai ser essa constante. E como é que eu determino essa constante? Eu calculo. Se eu te dou a posição ou descubro a posição inicial em algum instante de tempo, eu substituo e acho o valor do K. Mas a gente pode fazer isso agora. Deixa eu só ver as perguntas ali no chat. A integral, Pedro, a integral da ln de 1 sobre x tem a ver com a ln de x. Não é exatamente a ln de x, mas a gente vai fazer isso já, tá? Isso que você fez é um caso especial. Vamos ver isso já já. Nessa direção aqui, então, vamos supor, por exemplo, essa coisa que eu falei da velocidade, só para a gente ter. Então, suponha que você tem lá uma partícula que anda com velocidade v de x, v de t, né? Poderia ser v de x, tá? Você pode dar velocidade em termos da posição. E aí a posição depende do tempo, então você tem o dv dx e tem o dv dt. E o dx dt também. Então aí você começa a brincar com coisas tipo regra da cadeia, né? Na lista antiga, a gente faz tem uns exercícios com aplicações de integral que vão nessa direção, de estudar as fórmulas de energia, né? O trabalho, como variação da energia cinética. Você até faz uma continha lá que você prova que a variação da energia é m vezes c ao quadrado, né? Com a formulinha, a equação do Einstein e tal. Então vamos supor que você tem uma partícula cuja a velocidade é, por exemplo, t ao quadrado menos 3t, tá? Mais 1. Quem seria, ou quem é, a equação horária dela, né? O que é o s de t? O s de t é uma primitiva da função v de t e a gente calcula isso. Quando eu chamo de imediata é porque se faz de cabeça mesmo, né? t ao quadrado, a primitiva. Lembra, derivada da soma é a soma das derivadas. A primitiva de uma soma vai ser a soma de das primitivas também, né? t, o que é t? A primitiva põe α igual a 1 aqui, t ao quadrado sobre 2. E o menos 3 que está na frente se mantém porque é uma constante, tá bom? Aqui mais t mais k, onde esse k é um número qualquer. Se você sabe, por exemplo, que o s de t0 vale 1, você consegue descobrir quem é o k, né? Você tem lá um instante t0, vamos dizer, s de 0 vale 1. Então, no instante inicial, ela estava na posição 1. Eu consigo descobrir exatamente quem que é o s de t, né? Joga essa informação. S de 0 vale 1. Quando t for 0, isso aqui é k, então k é igual a 1. E, portanto, a partícula sujeita a essa velocidade, que nasce no ponto 1, quando t vale 0, a equação horária do movimento dela é essa mesma, né? t ao cubo sobre 3
menos 3t2 sobre 2 mais t mais 1. Tá bom? Se eu desse qualquer outra condição inicial, eu ia descobrir. Ah, e a partícula aqui no instante inicial está na posição 3. Você joga t igual a 0 aqui, igual a 3, o k é 3. Então ela vai ser t ao cubo sobre 3 menos 3t quadrado sobre 2 mais t mais 3. Tá? As duas vão andar sempre a uma distância constante de 2, um para outro. Tá bom? Então é assim que você determina a constante de integração com uma condição inicial. Isso talvez seja bem importante para você fazer as coisas da física que você está vendo. A gente não conseguiu achar o alfa igual a 1, né? Alfa igual a menos 1. Né? O que seria isso? 1 sobre x. Né? Então, qual é a função que quando você deriva dá 1 sobre x? Isso aqui é uma coisa que você tem que tomar um cuidado, né? Vamos fazer direitinho. A f de x que eu estou usando é 1 sobre x. Tá? Quem que é o domínio dessa minha função? Toda reta menos o zero. Então, quando eu falo em achar uma primitiva ela tem que estar definida num domínio pelo menos igual ao domínio do f'. Em geral, pode ser um domínio um pouquinho maior. Tá? Porque quando eu vou usar a integral no intervalo fechado assim, a primitiva é alguém que quando eu derivo dá isso aqui, para fazer a derivada só no intervalo aberto. Então eu preciso da f' definida num conjunto um pouquinho maior do que o intervalo AB. Então pode ser um intervalo aberto que contém o intervalo AB. E que quando eu derivo, dentro de cada intervalo AB, o valor da f' é o f'. Então aqui, a tentativa do Pedro lá, ele falou, bom, se você pegar f' de x igual a ln de x, ela é uma primitiva? Depende, mais k, né? Quando você deriva isso, dá 1 sobre x, mas o domínio desse cara é só x positivo. Né? E eu quero justamente a função definida no intervalo maior. Né? Ela tem que estar incluindo os x negativos também. Então, qual que é um palpite? Qual seria um cara natural para a gente tentar usar como candidato a primitiva? Vamos ver, apareceram palpites. Ln do módulo de x, né? O Pedro sugeriu. Bom, é uma tentativa, né? Porque aí pelo menos o que está lá dentro eu sei calcular nos negativos também. Essa aqui, vamos tentar ver com o módulo ali, né? Vai ficar ln do módulo de x. E aí aqui, é claro, x é diferente de zero. É o único lugar que dá errado isso. Então a gente precisa calcular f', né? f'. Então vamos lá, quem que é f'? Com essas informações aqui. Eu vou ter que quebrar em dois casos, né? Primeiro vamos tentar escrever quem que é f' de x. Ela é uma função chavinha, né? Na hora que eu abrir o módulo, ela é exatamente o ln de x quando x for maior do que zero e o ln de menos x quando x for menor do que zero. Tá bem? E aqui você não pode usar aquela regra do produto, né? ln de menos 1 mais ln de x, porque ln de menos 1 não está definido nos números reais, né? ln de menos 1 é um número complexo. Então vamos lá. Isso aqui, quando você for derivar, como é que vai ficar? Olha, x maior que zero é um intervalo aberto, né? Então eu posso aplicar as regras de derivação numa boa. Quando x é maior do que zero, a derivada do ln de x é 1 sobre x. Tá? Quando x for menor do que zero, o ln de menos x também dá para derivar, né? Menos x fica positivo. O que é a derivada disso? Pela regra da cadeia, a derivada do ln é 1 sobre menos x. Tá? E eu vou multiplicar pela derivada de dentro, que é menos 1. Tá bom? Ou seja, 1 sobre x.
também quando x é negativo. Então, de fato, essa função f(1), que é igual a ln do módulo de x mais k, é uma primitiva, né? Então, se eu ignorasse esse k por um momento, achei que o ln do módulo de x, né? Vamos pegar essa aqui, sem a constante. Ln do módulo de x, quando eu derivo, dá o que eu queria? Dá. Então, esta é uma primitiva. Se eu sei uma primitiva, eu sei todas. Basta somar uma constante no final. Tá bom? E com isso, a gente mostra que a função cuja derivada é 1 sobre x, ela não é um polinômio, né? Ou seja, isso aqui, o logaritmo, é de fato uma função nova em relação às funções polinomiais. Porque eu posso escrever esse símbolo assim e de repente tem uma fórmula para isso que é só polinômios. O que a gente está mostrando é que não é, porque tinha um exercício na lista que pedia para mostrar que qualquer coisa que quando eu derivo dava um polinômio era polinômio, e a gente está revendo isso aqui, e qualquer coisa que quando eu derivo dá uma coisa do tipo 1 sobre x elevado a n, é uma coisa do tipo 1 sobre x elevado a n. Então, qualquer coisa que quando eu derivo dá 1, quando n é diferente de 1 aqui, né? Então, qualquer coisa que quando eu derivar dá 1 sobre x, dá esse logaritmo. E o que a gente está vendo é que o logaritmo não pode ser um polinômio. Por quê? Porque se ele fosse um polinômio, a primitiva dele teria que ser, a derivada dele teria que ser um polinômio ou uma coisa do tipo 1 sobre x a n também. Tá? Do ponto de vista geométrico, o que é o logaritmo? Então, a gente pode pensar no log de uma outra maneira, né? Se ele é integral de 1 sobre x, a primitiva de 1 sobre x, se eu coloco um número 1 aqui e olho para a função 1 sobre x, tá? Faz de conta que você está vendo uma hipérbole bonitinha aqui. O que é o logaritmo de x? Se eu pego um número x, essa área é exatamente o quê? A integral de 1 até x. Vou chamar de t variável só para não confundir com o extremo de integração, tá? Como é que você calcula isso? Você vai pegar a primitiva do 1 sobre t, que é o ln de t, e calcular, tá? A gente escreve assim, calculado entre 1 e x. Essa é a notação do termo fundamental do cálculo. Pega a primitiva e substitui nos extremos. Então vai dar ln do módulo de x menos ln do módulo de 1. Aí, como o x aqui é positivo, o módulo dele é ele mesmo e o ln de 1 é 0, né? Então, a interpretação geométrica para o logaritmo é isso. Ela é a área embaixo do 1 sobre x, da função 1 sobre x de 1 até x. Tudo bem? É bem interessante, tá? É uma interpretação geométrica e aí você consegue ver propriedades bem bacanas, né? Por exemplo, se você pegar um outro número y aqui, o que você sabe? Que o produto da área é a soma das áreas, né? O ln de x. Você tem outro número y, você vai ter o xy aqui na frente, o que a gente sabe? Que a área de 1 até x vezes y é a área de 1 até x mais a área de 1 até y. Propriedades do log, né? Então dá para ter bastante informação geométrica interessante aí. Vamos ver outras fundamentais, né? Que são tranquilas. A integral de cosseno de x, ou a primitiva de cosseno de x dx, o que é? O que quando eu derivo da cosseno? Seno de x mais qualquer constante. O que quando eu derivo da seno? Vai ter que tomar um cuidado, né? A derivada do cosseno não é seno, é menos seno. Então, aqui se eu colocar menos cosseno de x, não dá certo. A derivada do cosseno é menos seno, com esse menos, que é uma constante, resolve.
Quem mais? Outro tipo de função. A gente viu polinômios, inversos de monômios, trigonométricas básicas e a função exponencial, né? Qual é a função que quando eu derivo da e elevado a x? A própria. Tá bom? Foi aquele exercício que a gente fez, né? Qual é a função f' igual a k vezes f? A gente provou que a f tinha que ter uma certa cara. Aqui o que eu estou fazendo é a mesma coisa, né? Põe k igual a 1 naquele exercício. Tá, uma variante disso, né? Se você tem uma função exponencial que a base não é e, a elevado a x dx, como é que você faz isso? Quem que é a primitiva desse cara? A Luísa não entendeu a parte da notação. Tá. É assim. Isso aqui... Vamos lá. Tentar criar um espacinho aqui. É assim, né? Se você tem a integral de a até b de f de x dx, isso a gente viu que é uma primitiva calculada nos extremos, né? E subtrai. A gente pode escrever isso dessa maneira. A gente põe o fão de b até a. O que isso quer dizer? Fão de b. Deixa eu escrever assim, ó. Fão de x, tá? O que é isso? É uma abreviação para aquela coisa fão de b menos fão de a. Às vezes você vê a primitiva, por exemplo, integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx. O que é isso? Você vai encontrar nos livros escrito como x ao cubo sobre 3 calculado de 0 até 1. Tá? Então vai ser 1/3 menos 0 sobre 3, 1/3. Tá bom? Legal. Então, enquanto isso, a gente estava pensando em achar uma função que quando eu derivo dá a elevado a x. A derivada de uma exponencial a gente sabe que tem muito a ver com ela própria, né? Então vai ser a elevado a x. Com certeza vai estar isso aqui. Agora, quando eu derivo a elevado a x, o que acontece? Vamos lembrar. O que é a elevado a x? Derivada, né? Se você não lembra, você escreve isso como sendo o quê? E elevado a x vezes ln de a e derivada exponencial ela própria, vezes a derivada do de dentro. Não é isso? Então, a derivada do a elevado a x é a elevado a x vezes ln de a. Bom, então isso aqui é um... Vou nem pôr parênteses aqui, né? Uma nuvenzinha para a gente lembrar coisas que já vimos. Tá bom? Então, o que eu tenho que derivar para dar a elevado a x? Se eu derivo a elevado a x, dá ele próprio multiplicado por essa constante. Então é só dividir. Tá? Mais a constante de integração. E é claro que o a não pode ser... Bom, tem que ser tudo o que precisa aqui, né? Diferente de 1 e positivo. Tá bom? Para a função exponencial estar definida, a gente combinou que o expoente tinha que ser positivo. E aí, quando a for igual a 1, isso aqui não dá certo, porque a igual a 1 é a função constante, né? Então é mais fácil, constante igual a 1, é mais fácil integrar como o exemplo 2 ali. Tudo bem? Então essa é uma lista de primitivas básicas, né? Agora, imediatas. Tem muita coisa que é imediata, mas que você não acha, né? Por exemplo, quanto que é a integral de secante ao quadrado? Né?
que eu derivo para dar secante ao quadrado? Parece um horror isso, mas é tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado, a gente já fez isso. O que é a integral da secante sozinha? Dá um pouquinho mais de trabalho, a gente vai fazer depois. Integral da secante ao cubo também. A integral da tangente a gente vai desenvolver com outra técnica, tá? Mas essa aqui é uma que é direto, né? Integral da tangente, secante vezes tangente, por exemplo. Tá? Então essa lista aqui ela vai embora, né? Assim, tudo que você já viu de derivada que era meio direto, é direto, né? Isso aqui é secante. Porque a derivada da secante é secante vezes tangente. Tá bom? E assim vai. Eu vou pôr reticências aqui porque o que é imediato, né? Imediato é o que você sabe direto. E o que você sabe direto é... Isso aqui eu botei uma lista de coisas que a gente... É um senso comum do que é direto. Agora tem outras coisas que você pode saber direto que não são tão óbvias para todo mundo, né? Deixa eu colocar a visualização para uma página aqui. Aí ele fica mais organizadinho pra gente. Isto. Tá bom? Deixa eu ver coisas no chat. Temos. A integral do arco tangente. Dá para fazer também, tá? O que quando eu derivo da arco tangente? Dá para fazer e a gente faz com uma técnica. Essa não é tão imediata, talvez possa ser para você, mas não é para todo mundo, né? Mas, por exemplo, essa aí a gente faz com uma técnica que a gente chama de integração por partes. Vamos ver depois, tá? Mas, por exemplo, essa aqui, talvez você tenha se confundido, né? Eu queria perguntar essa. O que quando eu derivo da 1 sobre 1 mais x quadrado? Arco tangente de x, né? Então essas coisas meio que você tem que ter na manga, assim. Se fosse aqui raiz de 1 menos x quadrado, arco seno. Se tiver menos 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado, arco cosseno. E assim vai. Tá bom? Então são as primitivas assim, de funções que você já viu a derivada alguma vez na vida. O resto é a gente tentar descobrir, desfazer a derivada, né? Então calcular primitivas é desfazer derivadas. E como é que você desfaz derivadas? Para isso você precisa saber derivar muito bem, né? Então a técnica é meio que você olhar para uma expressão e falar, bom, isso aqui tem uma cara de que veio derivado de tal coisa. E eu vou tentar por aí. E quais são as regras de derivação que a gente aprendeu? Derivada da soma, é a soma das derivadas, a gente usou lá naquele exercício que eu falei da velocidade aqui, esse aqui embaixo. Derivada da soma, ou multiplicação de uma função por uma constante. Então a gente tem isso. Tem a regra do produto, então eu preciso saber de alguma maneira desfazer a regra do produto e a regra da cadeia, né? Então a gente vai começar estudando como desfazer a regra da cadeia e depois, que é o que a gente chama de mudança de variáveis na integral, e depois como desfazer a regra do produto, que é o que a gente chama de integração por partes. A regra do quociente a gente viu que era uma combinação da regra da cadeia com o produto. Então a gente vai meio que trabalhar usando as duas ao mesmo tempo quando tiver quocientes. Tá tentando sempre enxergar padrões que permitam a gente olhar isso como uma... Não estou conseguindo abrir minha água aqui. Padrões que permitam a gente ver uma regra da cadeia embutida ali ou um produto, né? Então, o que a gente tem agora, né, vamos ver ao longo desses próximos dias, são métodos para o cálculo de primitivas.
Tá, então a gente apresenta ele cada um deles na forma de um teorema, né? Esse aqui é o que a gente chama de teorema de mudança de variáveis, tá? Então supõe que você tem uma função contínua, f, definida no intervalo AB. Tá? Essas hipóteses elas podem ser muito relaxadas aqui, não precisa ser contínua, nada, mas pra gente vai ser contínuo. Tá? Eu pego uma função contínua e pego g, uma função que sai do intervalo CD, chegando no intervalo AB. E aqui eu vou querer ela de classe C1. O que quer dizer isso? Classe C1 quer dizer que ela é derivável e a derivada é contínua. Tá? Então, g' existe e é uma função contínua. Tá? Mas se você tem isso, você pode olhar para a integral de a até b de f de x dx é exatamente a integral de c até d de f de g de u vezes g' de u. Tá? Olhando assim seco, isso aqui você fala, bom, piorou, né? Mas a ideia é usar mais quando você tiver uma coisa desse tipo para trocar por uma coisa desse tipo. Então, o espírito é desfazer a regra da cadeia, né? Então, a regra da cadeia, quando você calcula a derivada, ela te dá um produto, não é isso? Então, o que acontece? Toda vez que eu tiver um produto dentro de uma integral, eu vou tentar ver se ele encaixa nesse padrãozinho do que está ali dentro ter sido proveniente da derivação de uma regra da cadeia. Se eu tenho uma função, se eu tenho um integrando que é um produto, e eu consigo enxergar nesse produto uma coisa que foi proveniente de uma derivação de regra da cadeia, né? De derivação de funções compostas, ou seja, o que eu tenho lá dentro do meu integrando é uma função calculada em alguma coisa, e vejo um multiplicado nesse objeto, a função calculada na coisa está multiplicado pela derivada da coisa, eu tenho certeza que essa mudança de variáveis vai me ajudar a resolver o problema, tá? Vamos ver rapidamente por que isso é verdade? É bem tranquilo, né? O que o exercício... bom, é um teorema, né? Não dá pra... É um exercício, né? No final das contas. Como é que você calcula a integral de f de a até b? Se f é contínua, a gente sabe que tem uma primitiva, né? Então, f pega f como sendo uma primitiva de f', tá? Então, isso me garante o quê? Por exemplo, eu já sei que a integral de a até b de f de x dx é o valor da primitiva nos extremos, né? Discutimos isso aí na aula passada. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Fizemos a relação da área embaixo do gráfico da f com o comprimento da imagem da primitiva. Tá? Num contexto mais avançado, isso aqui chama teorema de Stokes, se você quiser. Quando você fizer cálculo 3, você vai ver um teorema que chama teorema de Stokes, tem a ver com integral de superfícies, uma coisa super complicada, entre aspas, ali. Mas no fundo, se você aplicar aquele teorema no cálculo 1, o que você obtém é o teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, f é uma primitiva da f. Como é que você acha uma função? E quando eu derivo isso aqui, né? Quem que é uma primitiva de f composto com g vezes g'? Para tentar, eu quero mostrar que essas duas coisas são iguais, né? Então o lado esquerdo eu já calculei, vou tentar calcular o lado direito. Para calcular o lado direito, eu vou precisar de uma primitiva de f bola g vezes g', né? Então, quem que é uma primitiva disso? F bola g vezes g. Cara, isso aqui é, obviamente, uma regra da cadeia, né?
Uma regra da cadeia, deixa eu escrever isso aqui com a notação mais usual. Vamos pôr f de g de u vezes g' de u, né? E vai ficar mais transparente ainda o que eu quero. Tá? O que eu derivo para dar isso aqui? Vai ser derivado de uma composta, tudo bem? Por que vai ser derivado de uma composta? Porque eu tenho f bola g vezes g'. Como é que era a regra da cadeia, né? Tá, se você tem como é que a gente pode ter duas funções, né? H bola g. O que era essa derivada? Era a derivada da de fora vezes a derivada da de dentro, não era isso? Então, o que eu tenho que... Quem é a minha função h que eu tenho que colocar aqui para ser essa composta? Deixa eu botar esse negócio ali do lado. Palpites? Quem é a função h que eu vou colocar ali para obter exatamente isso? Moleza, né? Aqui tem que aparecer a derivada da h'. Então o que eu vou colocar aqui? Alguém que quando eu derivo dá f'. Quem que quando eu derivo dá f'? A pessoa primitiva, f'. Então isso aqui é f' bola g, tá bom? Quando você derivar esse cara vai ser o quê? O f' de g de u. O f' é o f' vezes g' de u, né? Tá bom? Isso aqui quer dizer o quê? Uma primitiva de uma função é a antiderivada, né? f' é igual a f', tá bom? Então, em vista disso aqui, se eu tenho uma primitiva da integral do lado direito, o que a gente tem? Quanto que vale a integral de c até d? Né? Deixa eu botar assim. Quanto que vale a integral de c até d de f de g de u vezes g' de u? Deu. Pega a primitiva e calcula nos extremos. Quanto que vale isso? A primitiva dela é f' bola g, né? Vou calcular f' bola g em d. Eu esqueci uma hipótese ali no teorema, né? Menos f' bola g calculado em c, tá? Então, eu quero a minha função g, ela é de classe C1 e eu vou querer que g de c ela leva os extremos nos extremos, tá? G de C igual a A e G de D igual a B. Então isso aqui, por definição de composta, vai ser o quê? F' de G de D menos F' de G de C. G de D o que é? É B, né? Então vai ficar F' de B menos F' de A. O que é f' de b menos f' de a? Está aqui dentro do parênteses, a integral de a até b de f de x dx. Ou seja, a integral do lado direito é igual à integral do lado esquerdo. Tá bom? Fim da prova. Então, o que é essa função g? É uma função g que ela muda um pouco o domínio, ela deforma o domínio para que eu consiga calcular a integral de maneira simples. Tá? Então, tua função g ela tem que ser uma função de classe C1 e do jeito que ela está escrita, ela é sobrejetora, né? Então tua função g ela mapeia o intervalo CD de maneira sobrejetora no intervalo AB. Tá? Como? Não sei. A única coisa que eu sei é que g de C é igual a A e g de B e g de D é igual a B. Então, esses dois pontos estão fixos. E aí eu posso fazer qualquer deformação desse intervalo nesse, pode ser qualquer coisa, não precisa ser injetora, tá? Pode ser estritamente crescente, pode ser decrescente não, mas
Porque nessa figura, né, poderia ser o contrário. Mas qualquer função g que eu usar aqui, derivável, vai dar certo. Pode ser linear. Depende, a função g que você vai usar em cada situação vai ser conveniente uma, né? Qualquer função assim, tá? Vamos ver se tem algum comentário aqui no chat. Luísa, é claro que eu vou fazer exemplos, né? Vou fazer 10 exemplos disso agora, tá bom? Pra gente ficar bem confortável com... 10 eu não sei, mas um montão. Pra gente ficar bem confortável com essa técnica. Que é super importante, tá? Então, exemplos. Como é que a gente usa isso? Tá? Eu vou fazer um ou outro com muito detalhe e depois a gente vai fazer como a gente faz na vida real, tá? Então, um primeiro exemplo clássico, né? Vamos pegar a integral de 0 até 1 de x menos 1 elevado a 2020, tá? Esse é o primeiro exemplo. O ano passado, quando eu dei esse curso, eu usei x menos 1 elevado a 2019, por exemplo, tá? Então vamos lá. Essa é uma integral que ela não é difícil. Se você não souber, faz de conta que você não me viu falar do teorema aqui de mudança de variáveis, tá? Ou o método da substituição. Então, você conseguiria calcular essa integral sem esse teorema? Claro! O que é isso aqui? X menos 1 elevado a 2020, o que você faz? Pega o binômio de Newton, aplica a fórmula, né? Você expande isso aqui, vai dar um polinômio de grau 2020, né? X elevado a 2020 menos 2020 vezes x elevado a 2019, mais 2020, escolhe 2 a 2 vezes x elevado a 2018, e assim vai, um monte de parcelas até mais 1 no final. Cada uma delas é um polinômio, um monômio, a gente integra com aquele x elevado a n lá, né? Então, a primeira parcela vai ser x elevado a 2021 sobre 2021, blá blá. Você vai ter 2021 parcelas aí para se divertir. Não parece... É factível, sim, mas não parece muito esperto, né? Se você pensar geometricamente, você vê isso de uma maneira melhor. Que é o seguinte, o que é esse número, né? Você vai pegar o gráfico da função x elevado a 2020, x menos 1 elevado a 2020, né? O que é x menos 1 elevado a 2020? É o cara que no 1 vale 0, no 0 vale 1, tá? Então, o gráfico da função é uma não parábola, né? Expoente 2020, assim. Tá, e o que eu quero? Eu estou pedindo essa área aqui. Tá bom? Esse número, essa integral é numericamente igual a essa área. O que eu posso fazer? Você concorda que se eu fizer uma modificação nessa figura, transladando o gráfico uma unidade para a esquerda, pensa que o que estava acontecendo no 1 está acontecendo no 0 e o que está acontecendo no 0 é o menos 1. Você concorda que essa área e essa são as mesmas? E o que é essa área aqui? É a integral de menos 1 até 0 de x elevado a 2020 dx, não é isso? Então, se eu soubesse calcular isso aqui, e a gente sabe, eu posso dizer que essas duas coisas são iguais. Tudo bem? A gente sabe calcular isso aqui? Vamos até fazer a conta, tá? Eu vou te dar a resposta. Então, isso aqui vai ser... Quem que é a primitiva? X elevado a 2021 sobre 2021.
calculado de menos 1 até 0. Tá? Então, no 0 isso aqui vale 0, menos, aí esse cara é no menos 1, então vai ficar menos 1 elevado a 2021 sobre 2021. Tá? Bom, expoente ímpar, né? Então isso aqui vai dar 1 sobre 2021. Simples assim, tá bom? Então eu espero como resposta isso. Como é que eu vou fazer a justificativa disso mediante esse teorema? Tá? Vocês estão me acompanhando a ideia geométrica por trás do que eu fiz, né? Como é que a gente justifica isso? Olha, o que eu fiz daqui para cá? Eu transladei o gráfico uma unidade para a esquerda, né? Então eu vou pegar a minha f é o x menos 1 elevado a 2020, tá bom? Ops. 2020. E eu preciso de uma g que ajeita a minha vida aqui, né? Então, qual é a g que transformou o x menos 1 em x? Quem é minha g de u? É a função que translada o gráfico uma unidade para a esquerda. Transladar o gráfico uma unidade para a esquerda é somar 1 em todas as coordenadas, né? Tudo bem? Então, o g de u para mim vai ser o x. Então, o que a gente fez, né? Esse x que estava aqui, o 1, ele foi parar no 0. Ou seja, quando u vale 0, o x vale 1. Quando x vale 0, o u vale menos 1. Ou quando u vale menos 1, o x vale 0. Então eu estou transladando esse gráfico uma unidade para a esquerda, né? Tá bom? Então eu posso aplicar o teorema desse jeito, né? Com essa mudança de variável, quem que é o g' de u? Isso aqui é legal até a gente comentar. O g' de u vale 1. Então, quando eu faço uma translação, eu estou simplesmente deslocando. Não existe fator de dilatação aqui. A g não promove dilatações no intervalo. Então esse g' de u aqui, ele vai valer 1, eu estou simplesmente transladando. Não tem estica e encolhe do intervalo menos 1, 0 para o intervalo 0, 1. Né? Os dois intervalos têm o mesmo tamanho. Né? Aqui ela vale medida 1, aqui também tem medida 1. Né? Então, desse jeito, o que a gente vai ter? Pelo teorema lá, né? A integral de 0 até 1, então vamos lá, o a é 0, o b é 1, a f é x menos 1 elevado a 2020. Pelo teorema isso aqui vai ser quem, né? Quanto que vale, quem são c e d? Qual é o número u que eu ponho para o x dar 0? O u tem que ser menos 1. Qual é o u que eu ponho para o x dar 1? 0. E quem que é f bola g? O que é f de g de u? Né? Vamos escrever isso aqui. F de g de u vai ser igual a g de u, a f tira 1, né? Vai ser g de u menos 1 elevado a 2020. Então vai dar u elevado a 2020. Portanto, aqui vai ficar u elevado a 2020. Um pouquinho mais. Eita! Ô maluco. Eu acho que eu estou entendendo porque que ele dá essas descontinuidades no movimento aqui. Esse treco é magnético. Tá, e botei o du porque, né? O g' de u é 1. Deixa eu escrever ele aqui. Então é f bola g vezes g' du. Tá bom? E essa aqui é essa conta, né? Vai ficar u elevado a 2021 sobre 2021 de menos 1 até 0. É a conta que a gente fez lá em cima. Tá claro como é que a gente promove mudança de variável para simplificar a integral? Essa você até conseguia fazer direto, né?
Conseguiria fazer direto, mas ia ter 2021 termos para fazer a conta aqui, meio desanimador. Tá? Vamos ver mais exemplos. 2. Vamos calcular a integral de meio até 2 da raiz quadrada de 2x mais 1, tá? Dx. Aqui, de novo, eu não sei de cara qual é a função que quando deriva da raiz de 2x mais 1. Ela tem um gráfico lá, o domínio dela é x maior do que menos meio, né? Então você poderia pensar nesse gráfico. Raiz de 2x mais 1, né? X tem que ser maior do que menos meio. No menos meio isso aí vale 0. No 0 ela vai valer 1. Então cresce uma raiz quadrada assim, né? E o que eu estou querendo é a integral de meio até 2. Então eu quero essa área aqui embaixo desse gráfico. Tá bom? Como é que eu calculo essa área? Bom, o que eu vou fazer é tentar de alguma maneira empurrar esse gráfico para a direita, tá? Trazer esse ponto menos meio para o 0, e aí eu vou ficar com uma raiz que é u elevado a meio, e u elevado a meio ser primitiva, né? Então, o que a gente vai fazer? Quem vai ser minha função g? Assim, eu vou tentar fazer a conta do jeito inverso aqui, né? Pra gente ter que ficar pensando o tempo todo. Mas dessa vez eu vou escrever, tá? O u que eu quero é 2x mais 1. Então, quem que é o x? Isolando, você vai ter u menos 1 sobre 2, né? Essa aqui vai ser minha g de u, tá bom? E quanto que vale o g' de u? Né? Porque era f de x, f de g de u. Quanto que vale o g' de u? Vale meio, né? Então, isso aqui está promovendo uma compressão no intervalo. Esse intervalo que tem medida 1,5, a g' ela diminuiu esse intervalo. Então, se aqui ele mede 1,5, o outro vai ter o dobro dele, tá bom? Porque, na verdade, aqui o g' é constante. Então, é uma dilatação uniforme. Agora, essa função g ela podia ter um fator quadrático aqui e o g' ser variável. A gente já vai ver exemplos disso. Então, nesse contexto, como é que fica a integral? Quem vão ser os extremos? Olha, para o x ser igual a meio, o u tem que ser igual a quanto? 2, né? É isso? G de 2 vale meio, 2 menos 1, e isso. E para isso aqui dar 2, quanto que tem que ser o u? 5. Né? Pus x igual a 5 e descobri quem é o valor do u, né? 2 vezes 2 mais 1, tá? E aí isso aqui então vai ser AF. Não escrevi, mas quem que é AF? AF de x é raiz de 2x mais 1. É um x, tá? Não é alfa, não. 2x mais 1. Então vai ser f bola g. Quanto que dá f bola g? Se eu troco x por 1 menos 1 sobre 2, vai ficar 2 vezes isso, mais 1 é o próprio u, né? Então vai ficar a raiz de u. Aí eu vou multiplicar pelo g', que é meio. Tá vendo que o tamanho do intervalo ficou 3? Era 1,5, ficou 3. Multiplicando por meio, deu u. Aí moleza, né? Qual é a função que quando eu derivo da raiz de u sobre 2? Isso aqui você pode escrever assim, né? Integral de 2 até 5 de u elevado a 1 meio sobre 2.
E como é que você faz? Bom, essa constante ela pula fora da integral, a gente já viu isso, então vai ficar meio. O que eu derivo para dar u elevado a meio? É o truque lá, né? Soma 1 no expoente, u elevado a 3 meios, e divido pelo novo expoente. Dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Eu vou calcular isso de 2 até 5. Esse 2 vai embora com esse, então vai ficar u elevado a 3 meios, então vai ser u a quinta, desculpa, 5 elevado a 3 meios sobre 3, menos 2 elevado a 3 meios sobre 3. Tá? Isso é um número, que eu não sei quanto que é, mas que corresponde geometricamente à área embaixo, a essa área aqui. Dúvida? Podemos ver mais exemplos? Sim, não? Segue em frente. Me ajudem a saber se eu posso passar para frente ou não. Só dá um segue ou fica. Temos aqui duas. Tranquilo, tranquilo. Mais um exemplo? Eu vou fazer 20 mil exemplos. Calma. 20 mil não, né? Separei alguns aqui. Vamos fazer vários. Tá. 2. Deixa eu dividir aqui a lousa para não... Muito bem. Vamos ver um terceiro exemplo, então, envolvendo funções trigonométricas, tá? Integral de 0 a π de cosseno de x vezes seno ao quadrado de x. Antes de fazer isso, deixa eu só ver como é que a gente... Ficar fazendo isso aqui toda hora pode ser uma tarefa um pouco enfadonha, tá? Então, um jeito alternativo é fazer o seguinte, olha. Só para a gente ganhar tempo, não ter que ficar escrevendo a f e a g toda hora. A gente poderia resolver isso assim, né? Integral de meio até 2. Raiz de 2x mais 1. Mas é importante você ter consciência do processo, tá? Então, o que a gente fez? Eu estou chamando... Em vez de escrever a g de u, eu uso o que eu fiz ali em cima. Ó. 2x mais 1. Eu vou chamar u de 2x mais 1. E se eu faço isso, quem que é o du dx? Na notação do Leibniz. É 2. Ou, de maneira diferencial, du é igual a 2dx. Tá? Professor, você passou o dx multiplicando? Não sei. Ou melhor, não vou te contar. É isso, tá? A gente falou um pouquinho da diferencial de uma função. O df é f' de x vezes dx, né? Então, temos isso aqui. E aí, quando x vale meio, o u vale 2. Tá vendo? É assim que você faz, ó. X igual a meio, o u vale 2. X igual a 2, o u vale 5. O 2x mais 1 virou u. E quem que é o dx? dx é du sobre 2. E aí cai exatamente no que a gente tinha ali. Tá? E aí você segue fazendo a conta. Isso aqui você ganha um tempão para fazer conta rápido, mas é importante fazer rápido sabendo o que você está fazendo. Né? Senão a gente vira um robô e se for para usar um robô para fazer integral, eu prefiro o Wolfram Alpha, né, que tem, você põe lá na internet. Integrate essa função 0 menor que x menor que π. Ele vai te dar a resposta em 2 segundos. Mas o que isso significa, senhor Wolfram Alpha? Não sei. É um número que dá tanto, né? Se for para só calcular, tem coisa na internet que faz de graça, mais rápido e erra menos do que a gente, né? Então vamos pensar nesse caso aqui. Eu tenho um produto
E a gente só sabe calcular integral via mudança de variável, substituição, o que for. Você está vendo alguma coisa que é derivada da outra aqui? Deixa eu ver respostas no chat. Alguém é derivada de alguém aí? Essa está bem na cara, né? O que é derivada do seno? Derivada do seno é cosseno? Ah, tá. Então eu tenho um seno dentro da função elevar ao quadrado e estou multiplicando pela derivada dele. Acabou, tá? Então aqui, com a mudança de variável conveniente, qual é? Eu vou chamar u de seno de x, e com isso o meu du vai ser cosseno de x dx, e acabou. Né? Vamos ver como é que ficam os extremos. Quando x for zero, seno de zero é zero. Quando x for π, aí ficou ruim, né? Quando x for π, seno de π também é zero. Tá? Então, esse vai ser um primeiro exemplo bem ruim. E aí eu tenho seno ao quadrado. Seno ao quadrado é u ao quadrado. E o que é o cosseno de x dx que está aqui, né? Cosseno de x dx é isso aqui. Tá bom? Bom, não sei se precisa fazer a conta, né? Porque os extremos são iguais, então essa integral vai dar zero. Por quê? Porque você vai calcular a primitiva, o ao cubo sobre 3, de 0 até 0. O ao cubo sobre 3 no zero vale zero. No zero também vale zero. Se desse 29, ia ser 29 menos 29. Tá? Essa integral é zero. O que isso quer dizer? Que a área embaixo do gráfico dessa função é zero. Você falou, mas a função não é zero. É porque ela tem partes positivas e negativas que se compensam, tá? Essa é uma coisa. Se eu tivesse feito um exemplo diferente, em vez de π, eu tivesse aqui π sobre 2, eu ia ficar com aqui, no zero vale zero, e quando x é igual a π sobre 2, aqui eu teria 1. Aí fica a integral de 0 até 1. Aí você teria 1/3 menos 0, daria 1/3, tá? Vamos ver o que é isso. Vou tentar fazer no décimos. A gente vê o gráfico dessa função e poder olhar para isso. Deixa eu deixar a tela bonitinha aqui. Preparar para o pessoal no vídeo também. Não apareceu. Deixa eu arrumar isso rapidamente aqui. Tá? Para o vídeo já foi. Abrir o décimos. Legal? Enquanto isso eu vou compartilhando a tela com vocês. Chrome Tab. Isso. Ih, para o pessoal do vídeo apareceu outra coisa aqui. Deixa eu arrumar. Ok. Tá bom, legal. Então vamos olhar para a nossa função. Quem que era a função? F de x igual a cosseno de x vezes seno ao quadrado acho que ele não vai saber fazer isso, não. Então, vamos lá. Seno de x ao quadrado. Não sabe. Na verdade eu que não sei, né? Bom, vamos fazer na seno de x, tá bom? Ah, mas por que isso aqui não está indo bem?
Não é assim não, né? Ah, talvez... O parênteses... Bom, cosseno de x vezes seno de x. Olha, ele não faz. Só o seno ele sabe? Sim. Seno ao quadrado de x, tá bom. E cosseno de x, vai. Bom, vai entender. Tá, olha aqui, esse é o ponto π sobre 2, 0, tá? O que a gente mostrou nesse problema aqui é que de 0 até π sobre 2, essa área aqui embaixo da curva vermelha, isso aqui tem área igual a 1/3, e de 0 até π tem área 0, né? Mas é área com sinal, por quê? Todo esse 1/3 que está aqui, eu tenho uma parte igualzinha para baixo, então eu tenho 1/3 aqui e tenho menos 1/3 aqui, e portanto a soma dessas duas áreas deu 0. Se você calculasse a integral de π sobre 2 até π, a resposta daria menos 1/3. Então de 0 até π sobre 2 é 1/3, de π sobre 2 até π é menos 1/3, a soma dá 0. Se eu quisesse a área dessa região, aí o que a gente integra? A gente integra o módulo, tá? E aí eu vou ter exatamente 1/3 aqui, mais 1/3, aí daria 2/3, tá bom? Acho que está claro, né? Vamos voltar para a lousinha e fazer mais exemplos. Para o vídeo já foi. Para vocês eu vou colocar agora. E aí vai ficar preto para o pessoal do vídeo. Já voltou. Voltou para todos. Pergunta, temos uma. Acho que não entendeu como eu mudei a variável. Vamos voltar lá então. Tá aqui. O que eu fiz? Eu vi que eu tinha um seno elevado ao quadrado e multiplicando esse seno elevado ao quadrado eu tinha a derivada do seno, tá? Então o que eu tenho, se você quiser pensar ali, em vista do teorema, esse é o lado direito da integral. Eu vou ter uma f de g de u. Bom, vou pôr x aqui, tá? Para ficar com a mesma letra que está ali. F de g de x vezes g' de x, tá? Onde a minha f de w, t, vai, t é nome de variável real, onde a minha f de t é t ao quadrado e a minha g de x é seno de x, tá bom? Então é isso que a gente fez, né? Voltando lá no enunciado do teorema, cadê? Ele está aqui. Esse é meu lado direito, né? O C é 0, o D é π ou π sobre 2. E aí eu vou fazer seno, esse cara aqui é o quadrado, então vai ficar seno ao quadrado vezes cosseno. O que é isso? É a integral da f, que era o t ao quadrado, de a até b. Quem que eram a e b? Os valores que o seno acertava. Aqui era 0 e π, então seno de 0, que é 0, seno de π, que era 0, depois eu mudei para π sobre 2, deu 1, tá bom? Então nesse contexto aqui o que a gente tem é que a integral, esses caras eu vou ter a f de g de x vezes g' de x dx era igual à integral de f de t dt, né? Troca o x por t e o por x. Tá bom? Então isso aqui vai ficar... Quem são esses caras? Aqui era 0 até π, ou π sobre 2. E aqui eu vou pôr o g de 0 e o g de π. Tá?
Esse aqui era o A. Esse aqui era o C, né, do teorema. Esse aqui era o D. E esse aqui era o A, que é o G de C. Esse é o B, que é o G de D. E esse aqui é o A, que é o G de C. Tá bom? Então foi assim que a gente usou o teorema nesse caso. Eu insiro a variável que eu quero, eu mudo a variável. A minha função de x eu troco por uma u, z, w, o que for. E às vezes você pode fazer isso mais de uma vez até. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo, já fazendo desse jeito direto. Vamos calcular a integral de 0 até π sobre 2 de seno ao cubo de x. Para fixar essas ideias, né? Aqui você, em princípio, você não está vendo nenhum produto que tenha nada a ver com a derivada de ninguém, né? Aqui eu tinha o seno dentro de alguma coisa e dentro de alguma coisa que eu sei integrar, né? Elevar ao quadrado eu sei calcular a primitiva instantaneamente. Então era o seno dentro de uma coisa que eu sei a primitiva vezes a derivada do seno. Moleza. Aqui não tem isso, mas aí é um exercício de enxergar as coisas quando elas não estão explícitas, né? Eu posso quebrar isso como um produto assim, ó. Isso é seno de x vezes seno ao quadrado de x. Ah, e por que você faz isso? Ah, faço porque vai dar certo, né? E por que vai dar certo? Porque seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. E bom, aqui eu tenho esse cara que a derivada não é exatamente o seno, mas é uma constante, né? Menos 1 vezes seno, e aí tá bom. Porque se é uma constante multiplicando, ela entra e sai da integral à vontade. Então, isso aqui, se você fizer a distributiva, vai ser integral de 0 até π sobre 2 do seno de x menos a integral de 0 até π sobre 2 de seno de x cosseno ao quadrado de x. Tá bom? E aí a gente consegue fazer cada um desses pedaços, né? Esse cara, a gente sabe quem que é a primitiva do seno? É uma das imediatas, né? Isso é menos cosseno de x. Eu vou calcular isso de 0 até π sobre 2. Tá bom? E aqui eu vou ter menos, e aí eu vou fazer uma mudança de variável aqui, né? Eu vou chamar u de cosseno de x. Não vale a pena chamar de cosseno ao quadrado, né? Por quê? Porque na hora que eu fizer meu du, eu vou ter menos seno de x dx, já deu certo. Se eu ponho quadrado, o du vai ser 2 cosseno vezes seno. E aí não ficou ruim, né? Então isso aqui vai ficar assim. Vai dar integral. Quando x for 0, o u vale 1. E quando x for π sobre 2, o u vale 0, tá? Não se preocupe com o fato do número de baixo ser maior que o de cima. A natureza vai te ajudar. Como que ela vai te ajudar? A derivada disso aqui é negativa, então ela está percorrendo o intervalo 0, 1 de trás para frente. É por isso que esses sinais estão invertidos. Do 0 até o π sobre 2 eu estou indo crescente, a imagem com uma derivada negativa vai ser decrescente. Tá, então vamos lá. O cosseno ao quadrado é u ao quadrado. E aí, seno de x dx, né, isso é menos du, né? Esse menos está multiplicando dentro da integral, pula fora, com o menos que já tinha, vira mais aqui. Mais integral de u ao quadrado du. Simples, né? E aí, como é que fica essa coisa? No π sobre 2 o cosseno vale 0, então vai ser menos 0, se você quiser, menos. No 0 vai dar menos 1, né? Menos cosseno de 0, mais esse aqui a gente já fez. Quanto que dá isso? Bom, vou fazer porque tem o extremo invertido ali, né? Então vai dar u ao cubo sobre 3
de 1 até 0. Então vai dar 1, né, que é essa conta aqui, e aqui vai ficar mais 0 menos 1/3. Menos 1/3. Dá 2/3. Tá bom? Então é assim que você pode fazer. A arte de calcular primitivas é basicamente você ter alguma clarividência de ver o que você tem que fazer para dar certo. Tá? Vamos ver mais exemplos. 5. Esse aqui eu acho que está na lista. Integral, a primitiva de x sobre 1 mais x à quarta dx. Tá? Aqui nada com nada, né? Quer dizer, x à quarta, quando você deriva, em princípio pode dar um pânico. Mas o que acontece? Tem um x dx, né? O x é derivada de quem? De x ao quadrado? Então tenta uma coisa assim, ó. U igual a x ao quadrado. Por quê? O que é x à quarta? X à quarta é u ao quadrado, né? Então aqui vai ficar 1 mais u ao quadrado. E aqui eu vou ter a derivada. Então vai ficar o x dx vai ter a ver com esse du, né? Quem que é o du? 2x dx. Então o x dx vai estar aqui. Então vai ficar 1 mais u ao quadrado, 1 sobre 1 mais u ao quadrado, e tem um 2 voando ali que você deixa. Então tudo bem, né? Vai resolver, porque vai ficar integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Isso a gente sabe quanto é. Tá, então aqui eu estou calculando a integral, o pessoal chama de integral indefinida. O que quer dizer integral indefinida? É a primitiva da função, tá bom? Então, quem são as funções que quando eu derivo dá x sobre 1 mais x à quarta? Vou calcular como antes, só que eu não preciso me preocupar com os extremos, né? Eu estou desfazendo uma regra da cadeia aqui. Então, eu enxerguei que isso aqui seria uma boa mudança. Isso aqui, portanto, vai ficar o quê? Vai dar a integral. Quem que é x dx? Du sobre 2. E o que é 1 sobre 1 mais x à quarta? É isso aqui, né? O meio pula fora da integral. Vou escrever essa passagem dessa vez. Tá, e o que quando eu derivo dá isso aqui? Arco tangente de u. Então isso é meio mais arco tangente de u. Mais a inesquecível constante de integração, né? Que aqui desaparece porque você vai subtrair. Quando você calcula nos valores dos pontos, nos extremos, a constante desaparece. Tá terminado o exercício? Mais ou menos, né? Aqui não é mais, não é vezes, tá? Tem que voltar para a variável x, né? Então vai ficar arco tangente de x quadrado. E aí é muito legal isso aqui, porque tem como você saber se você acertou, né? Como é que eu faço para ver se eu acertei? Eu tenho que derivar essa expressão, e se eu derivar isso, tem que dar o que está lá dentro. E vai dar, né? Então, conferindo. Quanto que é a derivada de meio do arco tangente de x ao quadrado? Bom, meio fica ali, uma constante multiplicando, tá bom? Derivada do arco tangente. 1 sobre 1 mais o que está lá dentro ao quadrado. X ao quadrado, tudo ao quadrado. E multiplica pela derivada do que está dentro. A derivada de x ao quadrado é 2x. Corta, corta, fica x sobre 1 mais x à quarta. Acertamos, tá bom? Dúvida nesse? Vê que a gente está começando a fazer uns exemplos um pouquinho mais sofisticados, né? Vamos fazer integral da tangente, por exemplo. Integral da tangente é legal. Qual que era o número? É o 6. 6.
na hora que você olha assim, você fala, putz, que quando eu derivo dá tangente, né? Pode ser um pouquinho complicado, mas facilita um pouco se você escreve o que é a tangente. Seno sobre cosseno, né? E o que você vê? Eu tenho 1 sobre cosseno e estou multiplicando a menos de sinal pela derivada do cosseno. Então, o bom aqui é fazer o quê? Começar dividindo a luzinha ao meio. A gente não passar muito para lá e caber mais numa folha só. Eu vou fazer a seguinte mudança de variável. Eu vou chamar u de cosseno de x, tá? Se você quisesse pensar, olha como é um pouco mais complicada essa história. Aqui, na verdade, quem que é meu g de u, né? Se você fosse pensar, o g de u que você está usando é arco cosseno de x, né? Arco cosseno de u, tá bom? O x é o g de u. E aí tem o g', aquela coisa toda, você ia sofrer muito, né? Desse jeito fica mais fácil. Você está fazendo a mudança de variável pela inversa. Quem que é o du? Menos seno de x. E aí é tranquilo aqui, né? Vai ficar então a integral. O que é seno de x dx? Menos du. E o cosseno de x está aqui embaixo. Então isso é menos a integral de 1 sobre u du. E o que é isso aqui? Menos ln do módulo de u mais a constante. Voltando para a variável original, menos ln do cosseno de x. Agora, se você quiser mostrar que você sabe tudo de logaritmo, né? Esse menos ele entra lá dentro do log como expoente, então vai ficar ln do módulo de 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno é secante de x. Então você pode escrever como menos ln do módulo do cosseno, ou simplesmente como ln do módulo da secante. Ah, será que eu acertei? Confere. E aí você tem que tomar só cuidado com o módulo, tá? Não sei se vale a pena eu fazer os dois, mas quanto que é a derivada do ln do módulo da secante? Tá, de novo, isso aqui está definido, vê que o domínio disso é o conjunto dos pontos onde a secante é diferente de zero. Tá certo? Ou, bom, onde que isso aí vai estar definido, né? Secante de x, módulo já é positivo, esse cara vai ter problema nos π sobre 2, que é exatamente onde você não está, onde a tangente não está definida, né? Então, o domínio dessa função é exatamente o mesmo dessa. É onde o cosseno se anula. Tá bom? Então, isso aqui não dá, secante nunca dá zero, né? Mas ela tem problema quando o x for π sobre 2 ou menos π sobre 2 e as translações disso. Então vamos derivar esse cara. Isso aqui, derivada do log é 1 sobre a coisa. E o que é a derivada da secante? Secante vezes tangente. Tá, vamos pensar só no caso, por exemplo, pega o x entre 0 e π sobre 2, para menos π sobre 2 e π sobre 2, né, que a secante é positiva. Então você vai ficar com isso. Tá? Então eu estou ignorando um pouquinho o módulo. Então você faz em cada pedaço. Onde a secante é positiva é assim. Onde a secante é negativa tem um sinal de menos. Então vai ficar 1 sobre a secante vezes a derivada da secante, que é o quê? Secante vezes tangente. Derivo dá exatamente a tangente, tá bom? Se fosse nos trechos onde é negativo isso, você ia ter um menos aqui, ia sair um sinal de menos, ia dar certo. Também, tá bom? Então esse é um exemplo, um que é mais bobinho, né? Opa, perguntas? Professor, é válido eu fazer essa mudança de variável onde u é cosseno de x e du dx é menos seno de x, ao invés de escrever toda aquela integral numa prova? Qual toda integral, Pedro?
Quer dizer, o processo todo para o cálculo da integral da tangente de x é esse, né? É uma mudança de variável. É claro que eu fiz um monte de passagens aqui para tentar ser mais didático, né? Ah, do teorema que eu provei na aula, ela é mais fácil, porque quando eu estou escrevendo desse jeito, assim, quando eu escrevo isso aqui, né, a integral da tangente eu escrevo dessa maneira, o que eu estou vendo aqui é o lado direito do teorema. É a f bola g vezes a g', tá bom? Então aqui, se você quiser pensar, como é que eu estou enxergando esse cara? Isso é f de g de u vezes g' de u du, tá? Ou põe x aqui se você quiser. Onde quem é quem, né? A f de u é 1 sobre u e g de x é cosseno de u, né? Aí tem o menos que apareceu aqui, tá bom? Se você quiser botar um menos aqui na frente para dar certo, é isso que você está fazendo. Então quem que é a tua variável u? U é o cosseno de x, ou se você quiser pensar, o x é o arco cosseno de u, né? Tá bom? Então eu saí do lado direito para chegar no lado esquerdo no teorema. Se eu tivesse daqui para cá, aí eu ia chamar o x de arco cosseno de u e seguir a coisa toda. Quem que ia ser o g', a derivada do arco seno, e aí você ia usar um monte de identidade trigonométrica para cancelar as coisas todas. Porque ia ser o f' calculado no g de u, então ia ficar, desculpa, o g' no arco seno, né? Então ia cancelar tudo. Você faz a conta, você vai ver que dá certo isso, tá? Então eu estou partindo do que era o lado direito do teorema e chegando no lado esquerdo. Essa aqui é a integral da f e essa aqui é a integral da f composto com g vezes g'. Uma igualdade eu posso usar que o lado esquerdo é igual ao direito ou que o direito é igual ao esquerdo e vice-versa, né? Tudo bem? Como assim? Meio que multiplicando por dx dos dois lados? O dx... Por que o du é menos seno de x dx? Isso é aquela coisa da diferencial que a gente viu lá atrás, né? Quando eu estava falando de derivada. Você tem uma função f. A relação entre a notação de Newton e a de Leibniz, lembra? Que o df dx era o f' e a gente podia interpretar a df como o incremento diferencial, a taxa de variação da f em relação à taxa de variação do x. E qual que é a taxa incremental da f em relação à incremental da x? A df é f' vezes o incremento no x, que é o dx. Então, o valor da f varia proporcionalmente ao valor da variação do x, como? O fator de proporção é a derivada. Isso para dx's bem pequenininhos, né? Então, infinitesimalmente, o incremento da f é proporcional ao incremento no x e a taxa de proporção é o valor da derivada no ponto. Entendeu? Assim, se você quiser passar o dx multiplicando, dá para justificar essa passagem direitinho. E para isso você precisa saber o que são formas diferenciais bem bacaninha, tá? Isso é uma coisa que você estuda, a gente vê lá no IME no cálculo integral, que é o que vem depois do cálculo 5, vai chamar cálculo 6, se você quiser. E aí você já vê num contexto de várias variáveis e tal, generalizando tudo isso que a gente está vendo aqui no cálculo 1 e tudo que você vai ver no cálculo 3 também. Tá? A gente tem uma teoria que unifica
toda essa coisa de integração e o teorema fundamental do cálculo, de modo que o teorema fundamental do cálculo que você aprendeu agora e o teorema de Stokes que você vai aprender no cálculo 3 são interpretações específicas de um mesmo teorema geral que engloba todos eles. E é claro que você só sabe esse teorema geral depois que você descobriu os outros, né? São casos particulares que motivam a teoria mais geral sempre. Tá bom, será que dá tempo da gente fazer mais um? Não dá, né? Já são 9h17, você tem aula de GeoGelim. Eu vou deixar aqui para você brincar. Tá? Então esses dois aqui, 2, 3, vão ser lição de casa. Na próxima aula a gente resolve. Vocês me lembram de fazer eles com vocês, tá? E a lição de casa de verdade é a lista 3, tá? Dá para fazer toda a página 1. Eu vou abrir aquela rapidinho e já conto para vocês. Tá, então, tenta calcular as seguintes primitivas. Integral de secante ao quadrado. Essa a gente sabe é imediata. A integral da tangente ao quadrado é menos imediata, mas se você for uma pessoa com boa memória e lembrar de identidades trigonométricas, você mata isso aqui rapidinho. E uma outra é tangente vezes secante ao quadrado. Tá? Vamos tenta fazer essas três e na quinta-feira a gente discute. Deixa eu ver da lista 3 o que já dá para fazer muito rapidamente. Deixa eu abrir aqui. 2, 4, 5, 3. Lista 3. Fizeram que a lista 3 está com figuras novas, né? Bonitas. Então, a página 1 dá para fazer inteira, que é aqueles problemas de máximo e mínimo. A página 2 dá para fazer aquela primeira seção, aplicações de integral definida, dá para fazer tudo já. E acho que dá para fazer todas as primitivas que estão aí também, tá? Pode fazer. Até o 12 ali, com certeza você faz da seção 3. A gente já fizemos agora com vocês o 8, fizemos o 11. Tá? E aí tem aqui o 4, que também você pode usar. Ele é tipo imediata. Então dá para fazer com certeza até o 12, tá bom? Se você virar a página, dá para tentar fazer mais alguns, mas vamos deixar para depois. Tá legal? Então, tenta fazer esses exercícios, porque aprender a calcular primitiva só tem um jeito, que é fazendo. Tá? É hoje em dia uma coisa meio dispensável, porque você tem algoritmos que calculam, mas muitas vezes o algoritmo te dá uma resposta que não é a de melhor interpretação para a gente. Tá? O Fábio tem uma pergunta no cálculo da primitiva da tangente, né? Por que virou ln da secante? É assim. Tá? Vocês estão vendo a lousinha? Todos vendo a lousinha? Sim, então vamos lá. Essa passagem aqui, né? O que acontece? Você tem menos ln do módulo do cosseno. Tá? Aquele menos eu posso colocar ele como um expoente dentro do logaritmo. Então isso aqui vai ficar ln do módulo, né? O módulo e o elevado a menos 1 fica assim, tá bom? E o que é 1 sobre cosseno? Secante. Tá bom? Então é daí que sai. Beleza. Então vamos ficando por aqui, gente. Vocês já devem ter outra aula agora. Eu não quero atrapalhar as coisas de vocês, tá? Obrigado, boa semana para todos e a gente se vê na quinta. Até lá. Tchau, tchau. Fiquem bem e se cuidem.